Chegamos com mais um Talking DI aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. E olha só, nesta oportunidade vamos conversar com o diretor executivo de futebol da Chapecoense, João Carlos Maringá, um profissional, uma pessoa que tem muita história dentro da Chapecoense, foi atleta, campeão como atleta, teve passagem também como treinador, passagem vitoriosa e continua, né, tendo aí uma importância muito grande como dirigente. Então para nós é uma alegria ter aqui no Diário do Iguaçu o João Carlos Maringá. Olá Maringá, prazer imenso tê-lo aqui para falar de Chapecoense. É sempre bom, né, Rodrigo? Prazer falar contigo, prazer falar com o torcedor da Chapecoense. É sempre bom falar de Chapecoense e falar de Chapecoense no momento em que a gente está conseguindo fazer uma campanha que está dentro do nosso objetivo, que é estar entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. E eu, depois de um longo tempo sem poder falar, né, por causa da minha punição, me senti um pouco afastado, não poder transmitir para vocês o que a gente pensa sobre Chapecoense, os detalhes do clube. Mas estamos de volta com muita vontade de que as coisas deem certo e vamos trabalhar muito para isso. Tá certo. Maringá, vamos já chegar chegando. Tipo, quando o camisa 5 ia ter marcar, já dava no meio, dava né? Um carrinho. Já dava um carrinho. Maringá, o torcedor pode sonhar com um acesso. Eu acredito que o time, da forma como está, tem essa condição de brigar pelo acesso ou não? O discurso é outro. Vamos primeiro tentar escapar sem sofrimento, depois o que vier é lucro. Qual que é o discurso? O que dá para falar para o torcedor que chegou a ficar um pouquinho mais motivado com alguns resultados, a goleada com o Amazonas, vitória com o Cuiabá, daí vem uma derrota fora, alguns já ficam um pouquinho mais desconfiados, mas agora tem a oportunidade de voltar a jogar em casa. O que dá para falar? Chapecoense tem bala na agulha para brigar por um acesso, Maringá? Bem, Rodrigo, nosso principal objetivo é fazer uma campanha melhor que os outros anos, mais tranquila que os outros anos. Parecida com o que nós estamos fazendo hoje, por exemplo. Estarmos entre os 10 melhores, que eu tenho uma teoria que ela é verdadeira, que se você estiver entre os 10 melhores, está mais próximo do G4 que do Z4. Então a campanha que nós temos hoje, nós estamos a 6 ou 7 pontos do Z4 e estamos a 4 do G4. Então essa campanha nos daria a chance de, quem sabe, sonhar no futuro com acesso. Mas o principal objetivo é fazer 43, 45 pontos para mais cedo do que nos outros anos. Tipo, chegar num 30ª alguma coisa rodada, segunda rodada e já com 40 e poucos pontos. Seria um sonho, mas o principal objetivo, e o torcedor, eu encontro o torcedor na rua, o torcedor entendeu que se nós não sofrermos, esse ano tá bom, porque foram 3 longos anos e anos difíceis que a Chape salvou na última ou na penúltima rodada. Então a gente quer fugir disso, e se nós continuarmos com a campanha e jogarmos da maneira que nós estamos jogando, eu acho que sim é possível nós fazermos um ano sem sofrimento. E, bom, Maringá, a Chapecoense somou 16 pontos de 33 disputados, praticamente 50%. Isso ao final da competição vai dar mais de 50 pontos. 57 é 50%, né? Então, com 60, 61, às vezes 63 pontos, consegue o acesso. Então, se mantiver essa toada, então, que eu acho que é o objetivo da equipe, daqui a pouco lá na frente dá para dar uma beliscada, né, Maringá? Vem muito em função da resposta que eu te dei há pouco. Se nós estivermos entre os 10 melhores, nós temos chances lá na frente de emplacou 3 vitórias, lutar por coisa maior. Mas a gente tem trabalhado com os atletas uma coisa de cada vez, então tem um primeiro objetivo, que é salvar mais cedo que nos outros anos. Ponto. Se nós salvarmos bem cedo, não tem por que não você sonhar com coisa maior. Mas o que a gente não quer é gerar no torcedor uma expectativa muito grande, a Chape vai subir. Eu já encontrei, quando nós ganhamos do Amazonas aqui, fui almoçar com o Gilmar no restaurante no domingo e as pessoas paravam no restaurante para nos cumprimentar, nos parabenizar pelo trabalho, mas principalmente para falar que acreditavam que esse ano ia subir. Então você gera uma expectativa de acesso, aí você fica em 9º e é ruim, o 8º é ruim. Então o que a gente tem trabalhado com os jogadores? Isso internamente também. A gente tem trabalhado com jogadores que têm um primeiro objetivo,
E se nós alcançarmos esse primeiro objetivo cedo, nós temos obrigação de lutar pelo acesso. E a minha vontade, o meu desejo maior, assim, não maior, mas que me deixaria feliz esse ano é ficar entre os 10 melhores. Porque seria uma campanha muito melhor que nos outros anos. O torcedor da Chape não merece sofrer o que sofreu no ano passado e retrasado, né? De chegar... O ano passado nós salvamos na penúltima rodada e o ano retrasado foi na última e dependeu de resultados. É disso que a gente quer fugir e eu entendo que o torcedor compreendeu essa nossa ideia. Você sente na rua, né? Você está no mercado e fala, Maringá, esse ano vamos fazer uma campanha melhor que os outros anos. Ah, Maringá, esse ano parabéns, vai ser sem sofrimento. Então, se nós tivermos uma campanha sem sofrimento, eu acho que a Chape está se estruturando financeiramente. O Alex, o Bordignon e enfim, a diretoria toda tem feito um trabalho de gestão financeira muito bom, o que dá a condição da Chape, ela fazendo uma campanha boa esse ano, de o ano que vem, quem sabe, sonhar com objetivos maiores. Aí, se você melhora a campanha, você fica entre os 10 melhores, até para contratar, Rodrigo. Eu deixei de trazer, eu não consegui trazer jogadores, porque a Chape só luta embaixo. Porque a história não é essa, mas os últimos 3 anos foram assim. Então, se a Chape só luta embaixo, o jogador que tem plano de carreira do empresário, por exemplo, fala assim, não, cara, para a Chape não dá. Por exemplo, o Neto Pessoa agora me confidenciou que acha que, pelo que ele viu, o time tem condições de brigar em cima. Então, instigou ele a vir com a possibilidade de um possível acesso, porque o time tem jogado no nível bom. Então, manter essa campanha. Eu tenho muita confiança, Rodrigo, porque eu e o Gilmar fizemos 17 jogos na Série B ano passado, mais 11 agora, são 28 jogos, que é quase um campeonato todo, e a média está em torno de 50%. Se você pegar os nossos resultados, ano passado foi 52%, agora está 48%, 49%, 50%, 33 pontos, 33 resultados, 16 conquistados. Então isso nos dá certeza que existe em termos de campeonato brasileiro, existe uma regularidade em torno de 50%. Se nós melhorarmos isso, a gente pode sonhar mais alto, mas 50% nos dá uma condição de chegar aí entre os 10 melhores. Eu falo por mim agora, Maringá, assim, eu vejo torcedores confiantes, torcedores outros, além de confiantes, cobrando, não, a gente tem que brigar lá em cima. Eu falando por mim o seguinte, eu também vejo que a Chapecoense fazendo uma campanha tranquila, eu já fico por satisfeito em função do passado recente e sabendo também da condição que alguns clubes vão ter e tem, né? Mas na próxima janela, a partir de 10 de julho, tem times aí que vão colocar rio de dinheiro para contratar jogador. A gente sabe, já teve agora nessa janela alguma coisa. Já está acontecendo nessa janela curta agora, né? Que terminou, né? Bastante, que terminou terça-feira agora. Mas imagine na de julho, quando começa a bater já o desespero em algumas equipes. E a Chapecoense não tem o mesmo poder de investimento de outras equipes, e futebol dinheiro conta muito. Isso aí não tem o encaixe da equipe, mas para tu fazer uma equipe forte, tu tem que ter uma condição. Eu vejo por mim assim, ficando mais ou menos na campanha que está, ok. Mas vamos supor que a Chapecoense encaixe ainda mais a equipe e comece a rondar o G4, brigue pelo acesso. Pensando já numa próxima etapa, Chapecoense hoje estaria preparada para brigar pelo acesso, ou seja, para voltar para uma Série A, que eu me lembro que lá em 2013 não estava, mas conseguiu ficar anos, né, na Série A. E agora a Chapecoense, se der uma louca, vamos dizer assim, subir para uma Série A, está preparada para aguentar o tranco? Eu não digo nem questão de fazer bate e volta, porque cair é normal, subir, isso aí é do futebol. Mas eu digo, se for cair, para cair de pé depois para voltar para uma série B. Bem, Rodrigo, eu não sei o quanto a Chape está preparada, mas o que eu acredito é que você tem que lutar para subir. Eu falo assim, tem uma brincadeira que eu fiz com um dos que faleceram, que ele tinha medo de subir porque a Chape não estava preparada. Aí eu dei o exemplo que se a mulher mais bonita do mundo quiser ficar contigo uma noite só, você fica com ela. E depois só sofre um pouquinho porque foi só uma vez, mas assim, mesmo que tiver que fazer o bate-volta, eu acho que vale a pena. A Série A hoje, ela mudou de patamar, mas 2013, quando nós subimos,
Nós fizemos a folha mais barata do campeonato 2014 e foi... Claro que eu considero esse trabalho agora também, é que teve bons trabalhos, né? Teve a reconstrução, vaga para Libertadores, campeão do retorno na reconstrução. Mas o trabalho de 14, os acessos, a minha carreira ela é vitoriosa na Chapecoense, né? Os acessos, a 14, a reconstrução, salvar o ano passado. Mas 14 ele foi muito especial para mim, porque nós tínhamos a folha mais barata da Série A do Campeonato Brasileiro. Existia uma diferença muito grande. Nós tínhamos uma folha de 900 mil, por exemplo, e o Vitória, que era um adversário direto que acabou caindo, tinha uma folha de 4 milhões. Então o que estava mais perto da gente era 3, 4 milhões e nós tínhamos uma folha de 900 mil reais. E você é da época e eu falava assim, nós vamos com o toco da espada e nós vamos salvar. Então eu considero o trabalho de 14 um trabalho muito especial. E o de 13 também, porque o 13 nós fizemos um time e eu fui um dos que olha assim, agora que nós ascendemos a Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos que formar uma estrutura como clube para nós não cairmos para ser mais, ficar um clube de Série B. E nós subimos no primeiro ano. Então quando eu já vi times planejarem título nas contratações e caírem de divisão. Então serve para esse ano pra gente, cara. Nós não estamos planejando acesso, pelo menos não existe uma cobrança por acesso, como existe, por exemplo, o Criciúma está fazendo um time para subir, o Goiás está fazendo um time para subir, o Coritiba está fazendo um time para subir, o Novo Horizontino está fazendo um time para subir, mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo folha 3, 4 vezes a nossa folha de pagamento. Então a Chape, o que o torcedor, e aí os meus filhos são torcedores doentes da Chapecoense, falou, pai, o torcedor não quer saber de dinheiro, o torcedor quer saber se está ganhando ou se não está ganhando. Mas é importante que o torcedor saiba que a Chapecoense há 3 anos atrás ela tinha que fechar as portas. Ela estava mais próximo de fechar do que continuar, porque a Chapecoense devia 300 milhões de reais. Então foi feita toda uma gestão financeira e isso é louvável na administração do Alex e sua diretoria, porque a Chapecoense hoje ela está viável, Rodrigo, e possivelmente ela chega em 2026 como um dos clubes que menos deve no Brasil e com chance de ascender. Então assim, a gente acha que 2026 pode ser, assim como eu falei quando nós salvamos em 14 que a Chape ia mudar de patamar e ela mudou, ela ficou 5, 6 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se nós fizermos uma campanha decente esse ano, sem sofrimento, e se realmente se cumprir o que a diretoria deseja de pagar grande parte da dívida ou ficar quase zerado, a Chapecoense em 26 pode sonhar por passos maiores. Ou seja, 25 seria um aperitivo e 2026 aí já está uma estrutura melhor para brigar de fato. Isso não quer dizer, né, Rodrigo, que a gente não possa subir. Não quer dizer. Mas o que a gente não pode é prometer. Se a gente está numa reconstrução financeira e com uma folha entre as 5 últimas, nós tem 15 clubes pagando mais que a gente na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o dinheiro tem uma importância, mas o trabalho, o ambiente de trabalho, ele é mais importante que o dinheiro. Então tanto é que tem clubes que têm 3 folhas da nossa e estão atrás da gente. Então a gente aposta muito na questão do trabalho. Como falei há pouco, a Chape, depois da nossa vinda, ela está em torno de 50% de aproveitamento. Se nós fizermos 50%, vai ser um ano bom. E se nós dermos um plus lá na frente, faltando algumas rodadas, quem sabe a gente sonhe com uma coisa maior. Mas assim, a promessa para o torcedor é ter um time parecido com o que tem hoje aí, que lute pelas vitórias. Nós temos 11 rodadas e não jogamos nenhum jogo mal, na minha opinião. Nós jogamos jogos melhores e um pouco piores, mas nenhum jogo mal, o que nos dá a certeza que a gente está no caminho certo. Só que futebol, em 10 dias ele muda tudo. Se você desarrumar essa estrutura de ambiente interno aí que está muito sólida assim. Hoje nós temos um ambiente que dá para dizer que é uma família. Está muito fácil para trabalhar com os jogadores. Só, claro que a gente construiu isso, né, Rodrigo? Você constrói uma relação e nós construímos uma relação muito sólida, comissão técnica, diretoria com os atletas. Existe um respeito mútuo assim. Eles tentam fazer tudo que o Gilmar pede. Isso para mim é muito importante. Muito importante, não existe questionamento em relação ao que o Gilmar pede, e isso é muito em função do que aconteceu.
São 10 meses de trabalho depois da nossa chegada e tudo que nós falamos para ele que ia acontecer, aconteceu. Então se você chega num ambiente hostil que tinha ano passado, um ambiente que a cidade inteira acha que o time vai cair, e você fala com firmeza, não, nós não vamos cair desde da minha estreia lá em Belo Horizonte, depois da estreia de Gilmar aqui com o CRB, se eu não me engano, o Botafogo, não lembro qual foi a sequência, nós garantimos para os atletas que o time não ia cair. E eles foram acreditando isso aos poucos e nós não caímos. Então, uma situação que o time era 19º, 6, 7 pontos para sair do rebaixamento, você chegar e garantir, isso te traz credibilidade e as coisas que você fala passa a ter uma relevância para os atletas também. Aí nós falamos, nós vamos ser campeões estaduais, interno, porque para fora a gente fala, não, fazer uma campanha melhor, né, do estadual também. Sim. Isso é tudo construído internamente. Nós vamos fazer uma campanha melhor que os outros anos no estadual. Daí alguém falou, pô, também se for pior, ano passado foi 9º lugar, né? Mas a gente construiu internamente que a gente ia ser campeão. E a gente não foi campeão porque não posso falar. Senão vão me punir de novo. Daí o campeonato catarinense não termina, né? Porque continua, né? Juridicamente o campeonato catarinense continua. Tem o presidente Alex Passos que ainda tá cumprindo, né? Eu acho que deve estar, se não terminou, tá no fim, né? Mas ainda resquícios ainda da final do campeonato catarinense. Mas Maringá, a Chapecoense tentou segurar, né, o Mário Sérgio, não foi possível, né? O mercado da bola, o contexto do mercado falou mais alto, né? Veio dinheiro para a Chapecoense, não sei se tu pode falar ou não da questão de valores aí, porque a Chapecoense tinha 50%, né, do Mário Sérgio, mas foi rápida no gatilho. Isso que eu escuto muita gente falando, olha só, não conseguiu segurar o Mário Sérgio, ok, isso aí acontece, é da bola, é de qualquer profissão, quando se recebe uma proposta melhor. Mas no outro dia, praticamente, 2 jogadores anunciados para a mesma posição. Vocês já queriam um centroavante e conseguiram a reposição. Então veio o reforço, veio a reposição, e veio o reforço também. Bem, Rodrigo, nós falamos não durante uma semana para o Mário Sérgio e para os japoneses. Uma semana pelo menos. Não, o Gilmar não admitia essa possibilidade, nós não queremos perder o atleta, nós chamamos o atleta. Só que existia por parte do atleta uma vontade muito grande de sair. O Mário Sérgio chegou a falar assim, Maringá, você pode me segurar aqui, mas eu não jogo mais pela Chapecoense. Isso pesou muito na nossa decisão também. Se o atleta não quer mais jogar, se ele fala textualmente, fala, não, cara, eu posso ficar aqui, mas a minha cabeça vai estar longe, eu tenho um sonho de jogar fora, o que os caras me ofereceram, vocês não conseguem chegar nem perto. E a gente até propôs uma renegociação salarial com ele, para valorizá-lo, mas o atleta chegou ao ponto de falar assim, Maringá, eu não tô rico, eu tenho bastante coisa para fazer para frente, mas eu vou pegar, já comprei passagem, vou para a Bahia. E não sei se vou jogar bola mais. Então, assim, foi uma decisão difícil, nós medimos o estudo, chegou um momento que a gente falou, não quer jogar, não tem problema, vai ficar encostado aí. A gente tinha decidido não vender. Mas houve por parte deles uma oferta financeira que eu prefiro não falar porque eu não sei exatamente os números, que isso foi negociado pelo presidente, mas que, tipo assim, eles pagaram a multa rescisória que estava prevista mais ou menos em contrato, e aí, mediante um pedido, assim, quase que desesperado do atleta de sair, a gente mediu tudo isso. Para ter uma ideia, nós recebemos, quem é sócio da Chapecoense no mar é o Mirassol, e tem o Juninho, que é presidente do Mirassol, ele ligou para o Alex, o presidente, e falou o seguinte, cara, eu tive uma situação com o Mário Sérgio aqui, que era uma saída para o Irã, um país pior em termos futebolísticos e condição financeira do que o Japão está oferecendo hoje, e eu perdi o atleta. Ele foi para a Bahia, na época, desistiu e não jogou mais. Eu tive que negociar ele com vocês, porque era um atleta importante para nós, mas mediante uma possível saída para o exterior, que era Japão, que era Irã, ele se negou a jogar, então ele tinha um histórico já, e é um menino super gente boa, só que ele não conseguiu controlar esse ímpeto dele de vontade de sair, e chegou uma hora que nós tivemos que nos dobrar. Só que paralelo a isso, que a gente fez, cara, como existia essa vontade do Mário de sair, a gente começou a fazer, claro, se precaver, cara, se a gente perdeu o Mário,
Porque nós queríamos, o Rodrigo, mesmo com a permanência do Mário, mais um centroavante. Isso era um pedido do Gilmar e nós, comissão técnica toda, nós decidimos que nós íamos trazer um centroavante. Então nós tínhamos um engatilhado. E esse um engatilhado ou era o Perotti ou era o Neto Pessoa. E quando na sexta-feira, para ter uma ideia, quando foi apertado, que na sexta-feira do jogo do Novo Horizontino, nós começamos a negociar com o Perotti e negociar com o Neto, que viesse numa condição melhor se o Mário não saísse. Mas no final do dia o presidente me ligou e falou: Maringá, não teve como segurar, a pressão foi muito grande dos japoneses, eles cumpriram o que estava estabelecido em contrato, o Mário não quer mais ficar. E aí eu falei: presidente, então tu negocia com o Neto e eu negocio com o Perotti por telefone. E aí aconteceu que a gente conseguiu, felizmente, fechar os dois. Estamos muito satisfeitos porque a gente conseguiu recompor, né, Rodrigo? Porque o espaço, a janela toda era 10 dias. E nós tínhamos de sexta para terça, 3, 4 dias, e tinha o final de semana que é impeditivo em relação ao contrato. É ali que tá, né, então, Maringá? foi muito apertado e felizmente a gente está com os atletas em Chapecó já treinando. O Neto fez os últimos testes ontem. O Criciúma ajudou bastante, porque como eu trabalhei lá, joguei, fui dirigente lá, o médico, o Dr. Ricardo, é meu amigo, o supervisor é meu amigo, o Alisson, que é da documentação, é meu amigo. E eu pedi para que eles fizessem todos os exames obrigatórios do Neto lá, ontem de manhã, segunda de manhã. Uhum. Então, cardiológico, o exame admissional, os hemogramas e os que são obrigatórios, que constar em contrato, que foram feitos os testes, nós fizemos tudo lá em Criciúma, com a ajuda do médico do Criciúma, que é o Dr. Ricardo, qual eu agradeço muito. Então a gente correu quanto tempo e esperamos ter os jogadores à disposição já contra o novo Ferroviária. Okay. E o Perotti já estava por aí, né? Ele estava passando férias, né? Terminou lá o calendário europeu e até outro dia eu falei com ele lá na Arena Condá e ali já começou o namoro pro retorno ali em Maringá. O Perotti é um atleta muito querido no clube, sabe? O Perotti é um cidadão excepcional e falei isso na despedida dele. Para o torcedor entender, é como se o torcedor da Chapecoense que está nos ouvindo agora, nos assistindo, tivesse a oportunidade de usar a camisa da Chapecoense. É um moleque criado na casa e que ama o clube. Mas o Perotti pediu para sair porque era uma oportunidade. Todo atleta tem desejo de conhecer, de jogar fora, de jogar na Europa. A Polônia é um país que está em ascensão. Alguns clubes dos países perto ali procuram jogadores poloneses ou jogadores que estejam jogando na Polônia. Então ele tinha todo um sonho de jogar num outro centro. Mas o Perotti é o torcedor da Chapecoense com a camisa da Chapecoense. Então ele gosta demais aqui, ele sente em casa, ele tem questionamentos, mas o Perotti é o terceiro ou quarto artilheiro da história do clube e se jogar alguns anos pode superar o Bruno, superar o Índio, superar os que fizeram mais gols que ele. Então, o Perotti fez uma visita de cortesia para os amigos dele, para nós, no início das férias dele. Aí eu perguntei para ele, abracei ele, perguntei para ele como é que você tá lá. Ele falou: mais ou menos, eu estou jogando alguns jogos, outros não me adaptei ao frio que estava até agora há pouco lá na Europa. A Polônia dá 20 graus negativo onde ele estava. E aí eu falei, voltar, e falou, seria um sonho. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Aí, 3 ou 4 dias depois, a gente procurando centroavantes, olhamos 10 centroavantes. Aí o cara nunca jogou Série B, mas foi bem no tal time, foi bem no outro. Mas não é jogador da competição. Aí tu pede informação, teve uma lesão de joelho. Então a gente viu 7, 8 atletas. E aí eu falei pro Gilmar o seguinte, Gilmar, toda a comissão que estava comigo, falei assim, o Perotti demonstrou o desejo de voltar. Então traz, o Gilmar falou na hora. O Gilmar gosta muito dele, né? Acho que ele pode. Ele foi muito importante nas permanências que a Chape teve junto com o Gilmar aqui. O ano passado mesmo jogou o do Curitiba, foi fundamental para nós ficarmos, senão nós íamos ter que jogar com o Mirassol lá em Mirassol, o jogo da permanência. Então, já existia um contato, o Neto Pessoa a mesma coisa, eu liguei pro
Giovanni, que é o empresário dele, há alguns dias, quando eu vi que o Criciúma colocou no ar a possibilidade de negociá-lo. Falei com o Criciúma também, pedi permissão para falar com o atleta, porque para não fazer a coisa atravessada, falei com o Ítalo, o presidente falou com o presidente do Criciúma, eles nos liberaram para conversar com o atleta. O Neto Pessoa foi um pouco mais complicado, porque ele tinha outras ofertas, Rodrigo. O Neto tinha oferta do Paysandu, do CRB, esses dois certeza, assim, mas tem mais um dos clubes que são nossos adversários que tentaram contratá-lo. E felizmente a gente não foi por dinheiro, uns sinais que ele me falou ontem, e o próprio rendimento do time, né? Por exemplo, ele subiu uma proposta do Paysandu, mas o Paysandu está com 4 pontos, então seria uma briga ferrenha contra o rebaixamento. Não que o Paysandu não possa ganhar todos os jogos aqui para frente, futebol ele é meio danado, né? Mas o Paysandu hoje luta muito mais contra o rebaixamento que como um possível acesso. Então ele vendo o time jogar também, e daí foi importante, o time está jogando bem, ele acha que o time tá encaixado e que ele tem mais chance de fazer gols aqui do que fazer lá no Paysandu, por exemplo. Aí tomou a decisão de vir e nós ficamos satisfeitos com a reposição dos dois atletas. E esse dinheiro aí do Mário Sérgio, a diretoria passou para vocês do departamento de futebol, olha, pode ser utilizado pode ser reinvestido no futebol, porque ali em julho tem uma nova janela. O que foi passado? Qual que é a ideia? Daqui a pouco a Chapecoense vai ter um poder maior em função dessa venda aí do Mário Sérgio? Ontem mesmo a gente falou com o Alex, com o Gilmar e com a comissão técnica. A gente vai fazer uma avaliação geral do grupo agora, depois desse jogo, possivelmente, da Ferroviária. E caso a gente entenda que tem que trazer uma ou outra posição, a gente começar a procurar 15 dias antes da janela, por exemplo, ver jogadores no mercado. Mercado de fora também está sendo vasculhado, porque é uma janela mais longa, mas se você chegar na frente é melhor, né? Eu particularmente acho que nós temos um bom grupo, sabe? Um grupo bem equilibrado. A gente conseguiu, Rodrigo, muito mais que as contratações. A gente conseguiu a manutenção de alguns atletas que a gente sabia que a gente tinha certeza que iam render mais do que renderam no passado. E aí eu cito o Léo, o Mailton, o Bruno Leonardo, o Cavalheira. São jogadores que a gente sabia, Ítalo, o Marcinho, Giovanni Augusto. A gente sabia que eram jogadores que estavam rendendo menos que poderiam render. E que a gente mantendo esses atletas, a gente teria sucesso esse ano. Fomos questionados, e isso é perfeitamente aceitável. Se você fez uma campanha para manutenção, por que se mantém 70% do grupo? Porque pelo nosso entendimento esses atletas podiam render mais e isso se confirmou no início do ano, já no Campeonato Catarinense alguns jogadores jogaram muito bem, mas agora, especialmente no Brasileiro, o time não tem sido irregular ou não tem alternado bons e jogos ruins, tem feito bons jogos. E como eu falei, acreditando muito que também a permanência de grande parte do grupo, nós teríamos esse ambiente de trabalho que nós temos hoje. Se você muda tudo, até encaixar, até os jogadores saber quem é quem, qual a religião do cara, o que o cara pensa da vida e tal. E é um grupo hoje que, cara, eles têm prazer de ficar juntos. Nós ficamos agora 3, 4 dias fora no jogo do Novo Horizontino e isso foi falado entre nós ali. Como é bom você ter um ambiente de trabalho que não é um sacrifício você ficar 2 ou 3 dias concentrado ou viajando, entendeu? Porque eles se dão como irmãos, assim, e isso... eu tenho certeza que nos fortalece muito como um time de futebol também. E se novas contratações vierem lá na frente, tem alguma prioridade em termos de posição? E já engatando uma outra pergunta, o torcedor pede muito do Mailton. Tem risco de sair? Como é que está a situação do Mailton? Cara, a gente nem cogita isso, o Mailton gosta muito daqui. O contrato dele não nos protege muito, porque esse contrato com o Metalista ele já vem sendo refeito há uns 3 anos, então ele foi feito lá atrás, não foi mudado, em que o Medalista não cobra nada da Chapecoense, é um jogador que vem de graça, que joga de graça, mas que tem a possibilidade, caso eles queiram levar o jogador de volta ou queiram negociar o atleta, que tem essa possibilidade de eles fazerem. Mas o salário é pago pela Chape, né? O salário sim, mas é um jogador que a gente tem falado com ele bastante, ele não passa pela cabeça dele de sair da Chapecoense. Então a gente conta muito com isso
e entende que é um jogador importante para nós, então a gente vai ter que ter uma hora ou outra sentar com o Ailton daqui a pouco, propor para ele um reajuste de salário, alguma coisa, porque ele está sendo um destaque absoluto da equipe e um jogador importante, mas que gosta muito de Chapecó e não pensa, porque é diferente de um atleta que não jogou em lugar nenhum. O Ailton foi para o Atlético Mineiro e viu que já como é jogar num time grande, jogou no Coritiba, jogou na Ponte Preta, jogou no leste europeu. Então ele sabe que Chapecó é bom. E a gente conta com isso para a permanência dele. Tá, e em termos de prioridades, caso novas contratações vierem em Maringá, lá na frente, na próxima janela? Cara, isso aí é uma coisa que a gente vai discutir ainda com o departamento técnico, né, com o Gilmar e a nossa comissão. Como eu te falei, acho que a gente está bem servido em todas as posições. A nossa carência maior era, ou pelo menos o pedido do Gilmar nessa janela mais curta, era um centroavante. E a gente trouxe com a perda do Mário 2. E a gente acha que a gente tem um grupo equilibrado, mas isso é uma coisa que, como entrou um dinheiro, a gente vai ver a necessidade. Assim, se o Gilmar chegar, precisa de tal posição, a gente vai procurar para tentar, dentro das condições da Chapecoense, trazer 1, 2 ou 3 reforços, mas assim, eu entendo que é um grupo para... O grupo que está hoje é um grupo para fazer uma campanha dentro das nossas expectativas. Certo, Maringá, a gente já está encaminhando aí a nossa conversa, mas eu gostaria de ouvir uma opinião sua sobre um assunto que é muito discutido no futebol brasileiro hoje. Qual que é a tua visão sobre SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol? Onde você fala que a Chapecoense, num futuro próximo, pode se tornar SAF, enfim, outros clubes também. É um assunto muito falado, né? Diria até que é uma tendência praticamente, né, no futebol brasileiro. Você, com a tua experiência, tua vivência no futebol, qual que é a tua opinião sobre a SAF? Bem, eu acho que a SAF ela tem que ser muito bem feita, muito bem conduzida, principalmente por exemplo, quem conduz normalmente uma SAF é o Conselho Deliberativo do clube, que tem poder na ponta maior que o presidente atual, vai. E nós tivemos no Brasil SAFs bem feitas e SAF mal feitas. Então o clube tem que cercar de todas as garantias que, por exemplo, o investidor vem aqui, seja sério, que tenha capital para falar, vai colocar 500 milhões em 10 anos, por exemplo. Mas que esse cara tenha 500 milhões hoje na conta dele, não que ele ache que vai ganhar na loteria e vai ter 500 milhões para conduzir a Chapecoense. Então, assim, vejo com bons olhos, porque é a modernidade, a Europa já vem há algum tempo assim, mas eu tenho muito receio com SAF mal feita, que deixe o ônus para o clube, fique com o bônus, e o cara enxerga a Chapecoense, porque assim, vamos ser bem realistas, e tomara que os possíveis investidores não estejam me vendo. Futebol dá prejuízo, meu filho. Futebol dá muito prejuízo. Então, assim, o cara que vem, será que ele está com perspectiva de ganhar dinheiro em 2 anos, 3 anos, ou ele vai investir 10 anos na Chapecoense para ter possível retorno com uma base bem formada e etc. Então, assim, sou favorável, um monte de aspas aí para que quem conduzir essa possível SAF da Chape tenha a serenidade e o bom senso suficiente para avaliar quem são os investidores que vão ser donos do clube. E para a diretoria atual e para o conselho, que eles entendam que eles estão vendendo o clube. E que a partir dali não manda mais nada. Então fazer um contrato bem feito de SAF é muito importante. Por exemplo, o Criciúma fez um contrato com o Angeloni na época de 10 anos, em que o Criciúma lá atrás, em 90 ou 2000, sei lá, 2010, a data agora não tem precisa. Mas é esse período aí. O Criciúma devia 14 milhões, que era uma dívida grande na época. E no contrato que o Conselho fez com o Angeloni, depois com o Dalfarra, que comprou o Criciúma do Angeloni, o Criciúma tinha que estar sanado no final dos 10 anos. Que qualquer dívida, mesmo que fosse trabalhista, ela seria paga pelo investidor. Então, volto a falar, se você fizer um contrato
bem feito, em que o clube não seja prejudicado. O contrato de SAF vale por 10 anos e a Chape tem que estar 0 de dívida e 0 passivo. Dívidas futuras, trabalhistas e etc. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, Rodrigo. Mas eu acho que se for fazer SAF com a Chape, seria bom para os investidores, porque é o clube que está sendo saneado, né? E normalmente os clubes pegam o Curitiba, o Justus lá que fez a SAF com o Curitiba, vai ter que investir quase 1 bilhão lá para pagar dívidas. E a Chape, então, seria mais investimento num time, em estrutura, do que pagar dívidas, né? Porque a Chape deve acabar o ano muito próximo de 0 de dívida, que é o nosso desejo e o que o Alex tem procurado construir. Legal. Maringá, para fechar, um recado para o torcedor, o que dá para falar, né, para a torcida nesse momento, o Chapecoense fazendo uma campanha equilibrada, né, na Série B do futebol brasileiro, uma campanha boa, né, podemos classificar dessa forma aí, sai em 8º lugar, né? O que dá para falar para o torcedor aí nessa sequência de temporada? Bem, eu queria deixar um recado otimista, mas dentro da realidade. Então, assim, que nós vamos fazer uma campanha melhor que o ano passado, é o nosso desejo, o nosso sonho. O meu sonho individual é ficar entre os 10 melhores. E aí o sonho que é possível, mas está muito distante, é que nós consigamos voltar para a Série A do Brasileiro. Mas assim, a nossa promessa é que nós vamos fazer uma campanha melhor que o ano passado, que o torcedor deve sofrer menos que o ano passado. E mais do que deixar um recado de pedir, é agradecer o torcedor pela maneira com que, principalmente depois da nossa chegada, que eles conduziram a nossa chegada aqui. É gratificante, depois de 6 ou 7 anos fora, você voltar e as pessoas falarem assim, agora a gente acredita, porque agora veio o Maringá, veio o Gilmar, então isso... Eu queria aproveitar o teu espaço para agradecer o torcedor pela maneira com que ele nos trata, com que o torcedor acredita, na verdade, no nosso trabalho. Isso para nós nos dá muita força. Que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente se apega nesse olhar do torcedor. O torcedor acredita no nosso trabalho. Isso para nós é fundamental. Continue acreditando e saiba que tem muito trabalho, muita seriedade. E a gente faz o nosso melhor, assim. Mesmo quando a gente está tomando um vinho e o Gilmar juntos, a gente está falando de Chapecoense. Então, assim, trabalha de manhã, trabalha à tarde, se tomar um vinho à noite, 2 horas de resenha, uma garrafa de vinho e 2 horas de Chapecoense, o que a gente pode fazer para se melhorar e para melhorar os resultados do clube. Então, assim, ninguém tem dúvida do quanto o Gilmar tem de amor por esse clube e pode ter certeza que no meu caso é a mesma coisa. A gente trabalha num clube que a gente gosta muito, então a gente trabalha no nosso limite e a gente tem certeza que quando você faz as coisas com amor, as coisas tendem a dar certo. Legal. Obrigado pelo espaço e quando precisar estou à disposição. Imagina, a gente que agradece aí a visita, né, a oportunidade de entrevistar o Maringá, que tem muita história na Chapecoense. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Abraço ao torcedor. Valeu. Essa conversa então com João Carlos Maringá, diretor executivo de futebol da Chapecoense. A gente, a qualquer momento, estará de volta aqui com mais Talking DI falando de esporte. Um abraço.